Amém, irmãos, amém. Irmãos, nesta noite, a palavra que Deus colocou no meu coração é sobre um dos temas que eu mais gosto de falar. Eu gosto basicamente de falar de dois assuntos de forma destacada quando eu falo do Evangelho. Uma é sobre a pessoa de Cristo e outra é sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu quero nessa noite falar sobre o Espírito Santo, mas principalmente sobre a unção que provém da pessoa do Espírito Santo. E se nós aqui, já inicialmente, se nós fizéssemos uma pergunta: quem de vocês gostaria de ter essa unção, esse poder sobrenatural que só o Espírito Santo consegue dar? Quem gostaria disso? Vamos ver? No final dessa palavra, eu quero repetir essa mesma pergunta. E eu quero ver se diante da palavra que nós vamos expor hoje, se nós ainda vamos ser unânimes diante disso. É bonito falar do Espírito Santo, né? O Paulo, domingo passado, eu não estive no culto domingo passado, irmãos, porque eu tive 15 dias muito difíceis na minha saúde física, principalmente essa semana, mas eu escutei a palavra do Paulo domingo passado e o Paulo disse algo muito bacana aqui. Ele disse que estar aqui neste púlpito é um privilégio, mas é uma extrema responsabilidade. E esta é uma verdade. Nós falarmos do nosso Criador, falarmos daquele que nos criou, o fundador de tudo isso, aquele que nos sustenta, precisa ter, sim, responsabilidade diante disso. Nós não nascemos formados diante da nossa fé. Como nenhuma família nasce já formada. A família, ela se constrói, um marido se constrói, um homem se constrói, uma mulher se constrói no transcorrer da caminhada. E assim somos nós diante da nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser constantemente trabalhada para que a cada dia ela possa crescer, 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 e assim o reino de Deus ser propagado e continuar toda essa obra maravilhosa que Ele já fez. Eu quero que você, por um instante, se você puder, que você feche os seus olhos por um minuto, e se você puder, estenda a sua mão para cá. Senhor, nesta noite, Pai, eu te peço, na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, eu te peço, abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento para que a palavra genuína, Pai, nos seja revelada nesta noite, Pai. Senhor, ajude-nos a sermos pessoas melhores, Pai. Ajude-nos a sermos pais, mães, maridos, esposos, filhos profissionais, empresários melhores, Pai. Ajude-nos, Pai. Nós, sem você, não somos nada. E eu te peço, Pai, de uma maneira muito especial, traz os nossos pastores em segurança, Pai, do Mato Grosso para casa, cuida do veículo, cuida do pastor que está dirigindo, e que eles venham em segurança ao nosso convívio novamente. Amém? Nesta noite nós vamos falar sobre o princípio da unção. E nós vamos ler inicialmente 4 textos. O primeiro, ele está no Evangelho de João, capítulo 14. Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 15. Desculpa, irmãos, a partir do versículo 36. Mateus 26, 36 a 45. Diz assim o texto: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmane. E ele lhes disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. E disse-lhes então: A minha alma, ela está profundamente triste, numa tristeza mortal.
fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e ele orou. Qual foi a oração de Jesus? Ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como você, Pai, quer. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Questionou Jesus. Perguntou ele a Pedro: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está fraco, está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se pela 2ª vez para orar. E ele disse a mesma coisa: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, novamente os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente, e ele orou pela 3ª vez, dizendo a mesma coisa. O que Jesus disse? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feito como eu quero, mas como você quer. Amém? Outro texto, Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, diz assim, ó: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, eu, Jesus, eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês, Ele dará a nós um novo conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Agora vamos lá para o versículo 26. Mas quando o conselheiro, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, quando ele vier, ele ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu, Jesus, disse. Mais um texto, João 16, 13. João capítulo 16, a partir do versículo 13, diz assim, ó: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque ele receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse: o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Muito bem. O princípio da unção do Espírito Santo. Irmãos, para nós entendermos o princípio da unção do Espírito Santo, é necessário nós compreendermos algumas coisas. Primeira, a relação de Jesus com Deus Pai, a relação do Espírito Santo com Jesus, e é extremamente necessário nós entendermos qual, aí o termo que você achar melhor para usar, qual a função, ou qual o papel, ou, enfim, qual a missão que foi confiada a Jesus, e qual é a missão, qual é o papel do Espírito Santo aqui nesta terra. Se nós não compreendermos estas relações, nós temos dificuldade de compreender
como o Espírito Santo pode agir de maneira sobrenatural sobre as nossas vidas. Lembra-se que eu lhes questionei antes? Quem gostaria de ter esta unção diferenciada? Todos nós queremos. Mas será que é fácil? Eu asseguro para você, não é uma missão fácil. E no final dessa palavra, eu acredito que você vai concordar comigo. Muito bem. Irmãos, o que nós precisamos compreender? Qual é o papel de Jesus? Qual foi a missão de Jesus? A missão de Jesus, ela foi muito clara. Jesus veio a esta terra fazer o quê? Ele veio com a missão específica. Qual é a missão? Quebrar a nossa separação eterna de Deus Pai. Por quê? Porque o pecado entrou. Jesus tinha que morrer naquela cruz, sangue real tinha que ser derramado, para que o Pai pudesse dizer, basta, me é o suficiente. Ontem, inclusive, nós falávamos em Medianeira com o Senhor sobre isso. Precisamos compreender isso um pouquinho melhor. Irmãos, eu, você, toda a humanidade, todos, sem exceção, nós precisamos compreender que nós somos seres pecadores. Nós somos seres pecadores. Não é porque um dia nós aceitamos Jesus e fomos batizados que isso mudou. Não mudou. Eu continuo sendo um pecador, todos nós continuamos. Mas quando Jesus morre naquela cruz, o que ele faz? Ele paga o preço pelo pecado. Então, quando alguém não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, o que acontece? Quando o Pai olha para esta pessoa, o que ele ainda enxerga? O pecado. Mas quando Jesus morre na cruz, não no sentido literal, porque não é desta forma, mas quando Jesus morre na cruz e o sangue dele cai, ele cai sobre o nosso pecado, de modo que, quando o Pai olha para mim, ele olha para você, ele não enxerga mais o pecado. Por quê? Ele enxerga o sangue de Cristo, porque Jesus veio cumprir exatamente esta missão, que era pagar o preço para nos salvar. E a outra missão? Era Jesus vencer a morte. Jesus morre, ele ressuscita, ele vence a morte, e enfim ele é elevado aos céus. E qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo? Irmãos, o papel do Espírito Santo é exatamente nos revelar isso. Trazer a minha memória e a tua memória de forma clara. Inclusive isso é uma questão que na célula em Medianeira, toda célula, eu reforço isso. Irmãos, Jesus é Deus, nós precisamos ter clareza sobre isso. Jesus é o Filho de Deus? Sim, mas Ele não é o Filho de Deus na mesma natureza que eu e você somos. Jesus estava com Deus, Ele veio a esta terra em forma humana, mas Ele é Deus. Talvez se eu te perguntasse quando foi a última vez, ou você já ouviu na sua vida, esta expressão de forma clara, que Jesus é Deus. Quando foi a última vez que você ouviu isso de forma clara? É muito mais fácil nós ouvirmos as pessoas dizerem, olha, Ele é o Filho de Deus. Por quê? Que tira um peso da responsabilidade de explicar isso. Nós temos que justificar por que Ele é o Filho. Nós sabemos por quê. Todos nós aqui caminhamos com Ele. Mas nós temos que ter clareza sobre isso, irmãos. Ele é Deus. Isso está claro na sua mente? Se isso não está, sabe por quê? Que significa que o papel do Espírito Santo na vida de quem não tem isso claro ainda não está completo. Porque quem nos revela isso é o Espírito Santo. É Ele que torna claro na minha e na tua vida que este rapaz que nasceu um menino se tornou um homem, que morreu e ressuscitou, que Ele é Deus. Está compreendendo? Então nós temos aí já o entendimento do papel de ambos. Muito bem. Verão, o que isso tem a ver com a unção do Espírito Santo? Irmãos, tudo. Tudo. Presta atenção numa coisa. Nós lemos um texto onde
onde Jesus, pouco antes de ser condenado à crucificação e efetivamente ser crucificado, ele foi para onde? Para um lugar chamado Getsemane. O que aconteceu lá? O que aconteceu? Jesus, ele conversou com o Pai. Ele conversou com o Pai. E de forma muito clara, ele disse: Pai, se possível, se possível. Por que ele usou a expressão se possível? Porque Jesus sabia que era possível. Se Deus quisesse, irmão, se Deus quiser hoje, se Ele quiser, num estralar de dedo, toda a maldade é varrida do mundo. Porque Ele detém o poder. Ele é soberano, mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque não é isso que Ele determinou no passado. Mas quando Jesus ora para Deus e diz: Pai, se for possível, vamos lembrar de um outro detalhe. Jesus é uma pessoa. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, você tem vontades. Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. São duas pessoas. E ele disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim esta crucificação, mas que não seja como eu quero, que seja como você quer. E quando nós lemos isso, nós podemos voltar aonde? No início, na origem da criação humana. Irmãos, quando os três, de forma unânime, da palavra do Jorge, há alguns meses atrás, quando os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando eles, em concordância total, quando eles dizem assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, eles estavam dizendo: olha, vamos fazer o homem, mas não vamos fazer ele de qualquer maneira. Ele não vai ser semelhante a qualquer coisa que nós criamos. Ele vai ser semelhante a mim, Jesus. Eles dizendo: os três em concordância total. E então, quando Jesus diz: Pai, que não seja a minha vontade, mas a tua, Jesus está dizendo assim: Pai, aquilo que nós decidimos lá na criação, quando nós decidimos criar o homem e decidimos tê-lo sempre conosco, isso vai prevalecer, mas não a minha vontade. E Jesus, ele se retira e ele retorna novamente. E ele faz o mesmo questionamento a Deus pela segunda vez. Ele disse: Deus, se não for possível, ou seja, possível era, se Deus quisesse. Mas se não for possível, Pai, me livrar disso aqui, ele reforça, ele diz: Pai, não seja a minha vontade, mas a tua. E pela terceira vez, esta mesma expressão é repetida nesse texto. Jesus diz novamente: Pai, se possível, tira de mim essa crucificação. Mas não seja do jeito que eu quero. Ou seja, irmão, Jesus é uma pessoa. Jesus se anulou para que a vontade celestial do Pai acontecesse. Você está entendendo? Jesus se anulou. Jesus se anulou. Irmãos, deixa isso claro na tua mente. Jesus se anulou para que a vontade do Pai seja feita. Muito bem. E quando nós pegamos isso e analisamos a relação do Espírito Santo para com Jesus, nós vimos a relação de Jesus para com o Pai. Jesus se anulou. E quando nós pegamos a relação do Espírito Santo para com Jesus, não é diferente. Não é diferente. Irmãos, qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é nos revelar a verdade sobre a pessoa de Jesus. Muito bem. Mas Jesus disse no texto que nós lemos, o que ele disse? O Espírito Santo, ele não falará de si mesmo. Ele não falará de si mesmo. Ele falará daquilo que ele ouviu de mim. E ele, o Espírito Santo, vai me glorificar. Ou seja, de palavra simples e direta e clara. O Espírito Santo está há mais de 2000 anos no nosso meio trabalhando, se anulando para que Jesus seja glorificado através dele, da ação dele nos nossos corações. Você está compreendendo?
Você está entendendo? Você está compreendendo a relação de Jesus para com Deus, a relação do Espírito Santo para com Jesus? Irmãos, pegue você, traga isso para você. Pegue isso para você. Irmãos, ele é uma pessoa. Ele está há 2000 anos trabalhando incansavelmente para que o mérito seja de outra pessoa. Você está compreendendo? Ele não busca um mérito para si. Tudo que o Espírito Santo quer é que Jesus seja glorificado. Amém? E aí cabe um outro questionamento. Qual é o questionamento? Aonde nós se encaixamos nisso? Quem quer essa unção proveniente do Espírito Santo? Eu quero, você quer. O que eu preciso, o que você precisa, de forma clara e direta? Fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas. Ele disse assim: já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é necessário que eu me anule para que o Espírito Santo, através da minha vida, possa trabalhar para que Jesus seja glorificado. Simples assim. Você quer a unção do Espírito Santo? Você quer a unção do Espírito Santo, meu irmão? Fala para mim. Você está entendendo? Você está entendendo que é fácil é bonito nós falarmos: ai, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Mas as consequências, meus irmãos, elas são duras. Você está compreendendo? É fácil? É fácil, irmãos? Fala para mim. Mas tem um detalhe muito importante. Irmãos, quando o Espírito Santo, presta atenção no que eu vou falar para você. Irmãos, quando o Espírito Santo, quando ele encontra uma alma capaz disso, de se anular, o Espírito Santo faz coisas diferentes. O Espírito Santo, ele age. O Espírito Santo, ele cura. Irmãos, eu tenho muito receio de falar algumas coisas. Eu fico preocupado com certas declarações que o Espírito Santo me pede para falar. Mas eu falo para você com uma dor profunda no meu coração. Nós vivemos uma igreja medíocre. Não que o que está sendo feito precisa ser parado de ser feito, não. E quando eu falo de igreja, não estou me referindo a um ministério Cefas. Eu estou me referindo à igreja no mundo inteiro. Nós vivemos um evangelho podre. Essa é a verdade. Sabe por quê? Porque, infelizmente, o evangelho, em muitos locais, ele virou comércio. Ele virou comércio. Sabe por que nós não vemos mais milagres extraordinários como no passado? Porque nós não pagamos o preço. Sabe por que acontecem muitos suicídios de pastores e líderes de igreja? Porque fazem do evangelho uma profissão e não uma vocação. Você está entendendo? Você quer a unção do Espírito Santo, meus irmãos? Não é para fracos. Não é para fracos. Caminhar no evangelho diante da palavra genuína não é para fracos. A palavra desta noite, meus irmãos, não é uma palavra de exortação, não. Não olhe desta forma. É uma palavra de exaltação. A palavra que eu quero trazer aqui nesta noite, que Deus colocou no meu coração, é uma palavra de exaltação. É para motivar a tua fé, para entusiasmar a tua fé, para elevar a tua fé a um nível superior, a nossa fé. Meus irmãos, quando eu estava preparando esta palavra, Deus me levou numa viagem na sexta noite. Por quê? Porque eu pude lembrar de muitas coisas, de alianças que eu havia feito com Deus, e que por alguma razão foram tiradas de mim. Principalmente por responsabilidade minha.
em não me posicionar diante das coisas. E talvez você olhe para a sua vida e você diga para você mesmo que muitos sonhos que você tinha, você desistiu deles. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: nada está perdido. Todo dia é um dia para que nós recomeçamos. Meus irmãos, essa semana eu passei por um problema de saúde muito duro. Eu até sexta-feira de meio-dia, eu não conseguia nem falar. Eu não conseguia falar. Eu passei 15 dias com uma enfermidade muito terrível. Mas graças a Deus, na sexta tarde eu melhorei. Mas irmãos, na quinta-feira de manhã, eu como sempre, eu levanto às 5:30 da manhã. Eu levantei, enfim, fiz minha higiene pessoal, e eu fui visitar um amigo 7 horas da manhã. 7 horas da manhã eu fui à casa de um amigo, e quando eu chego na casa desta pessoa, esta pessoa, ela imediatamente larga o que ela estava fazendo, ela fala: Everaldo, vamos tomar um chimarrão. Eu disse a ele: eu já tomei. Mas nós fomos até a cozinha dele. E lá na cozinha, ele com o coração cheio de orgulho, ele fez assim, ele falou assim: Everaldo, isso aqui me acompanha todo dia às 6 horas da manhã. Irmãos, os olhos dele brilhavam. Os olhos dele era como se saísse o fogo do Espírito Santo dos olhos dele. Tal era a presença do Espírito Santo na vida desta pessoa. Sabe o que ele me disse? Ele disse assim: Everaldo, o quanto mais eu leio, o quanto mais eu estudo, o quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu percebo quão longe eu estou. Aí você pode dizer assim: esse homem não era cristão, né? Desculpa, ele não é um homem que congrega a fé evangélica. Aí você pode dizer: vamos converter ele para o mundo evangélico. Não, irmãos, sou eu que preciso ser convertido por ele. Sou eu que preciso aprender com ele. Irmãos, quando o Espírito Santo, quando ele encontra uma alma disposta a pagar o preço, como é aquele homem, ele faz coisas extraordinárias. Ele faz coisas extraordinárias. Irmãos, aí eu quero abrir para um testemunho nesse momento. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você muito clara. Entenda uma coisa. Quando eu me converti, eu nasci dentro de uma igreja, no catolicismo. Mas quando eu me converti para esta nova visão do mundo evangélico, eu não me converti porque eu escutei uma palavra mirabolante, uma palavra extraordinária. Não foi nada disso. Nada disso. Sabe o que mexeu comigo? O que mexeu comigo, sabe o que foi? Foi a fé que eu vi numa pessoa. Foi a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E vocês sabem quem é a minha esposa. Vocês sabem disso. A igreja é careca de saber disso. A fé que eu aprendi. Eu não conheço outro ser humano nesta terra, eu falo para vocês, com uma convicção de fé mais madura do que ela. Aí você pode dizer assim: Everaldo, mas é ela que deveria estar pregando no púlpito, não você. Meus irmãos, você tem um dom, eu tenho um dom, Deus distribui os seus dons da forma como Ele quer. Quando o Espírito Santo escolhe uma pessoa, quando Jesus escolhe uma pessoa, e esta pessoa tem o coração disponível, o Espírito Santo habita nesta pessoa, independente da roupa que ela usa, independente da sua qualificação profissional, independente do seu dinheiro que ela tem, independente de quem ela é. Aí talvez você possa entender, e eu consigo entender, por que muitas pessoas que o mundo desacredita, se convertem e se transformam nos homens de Deus que eles são. Sabe por quê? Porque eles conseguem compreender que para ter a unção do Espírito Santo, eu preciso me anular. Eu preciso colocar a minha vontade de lado, para que a vontade do mundo celestial, do reino celestial, se cumpra. Você está entendendo? Irmão, presta atenção numa coisa.
A melhor leitura da palavra de Deus, sabe como que ela acontece? Não é uma leitura como nós fizemos aqui hoje, não. A melhor leitura, ela acontece, sabe quando? Quando você olha para a vida de uma pessoa, e através da vida desta pessoa, você lê o que está escrito aqui. Quando eu conheci a minha esposa, através dela eu conheci um homem, que é o nosso compadre. Irmãos, eu olhei para este homem e eu disse, eu quero que esse cara tenha. Eu quero, Mário, eu quero que esse homem tenha. Eu olhava para ele, Marcelo, a forma como ele tratava a sua esposa, a forma como ele tratava os filhos, a forma como ele tratava a palavra de Deus. E eu disse, eu quero isso. E não foi numa igreja que eu escutei isso, foi fora da igreja. Eu olhando para a vida deste homem, e até hoje eu admiro essa pessoa. Por quê? Porque a retidão dele diante da palavra de Deus é fenomenal, para não usar outra palavra. Mas, irmãos, diante disso também existe uma outra questão. Existe um princípio de honra. Presta atenção numa coisa. Há muitos anos atrás, há 25 anos atrás, eu casava com a Elaine. E a nossa vida, quando nós começamos, como a maioria dos que aqui estão, não foi fácil. Eu arrisco dizer que muitos pais, mães, tiveram sim que poupar na comida para que os filhos pudessem se alimentar. Lá em casa não foi diferente. Nós passamos por momentos em que a comida faltou na mesa. Nós passamos por momentos muito, muito difíceis no começo da nossa caminhada. Hoje está um pouquinho melhor, mas não está muito diferente. Mas, irmãos, no meio desta caminhada eu conheci um homem. Marcelo. E esse homem era dono de um estabelecimento comercial em Medianeira, um mercado. E esse homem chegou a mim e disse assim, Everaldo, você pode pegar o que você quiser. Anota aqui na caderneta, anotava lá na cadernetinha, e passou 1 mês, 2 meses, esse homem nunca me cobrou. E a minha dívida só aumentando, porque não tinha o que fazer. A gente tinha que alimentar a família. A filha tinha que comer, a esposa tinha que comer, e eu também tinha que comer. Apesar que eu passei 4 anos da minha vida, e eu falo isso com orgulho, tá? Me alimentando basicamente só de biscoito. Foi o preço que a gente teve que pagar. Mas esse homem nunca me cobrou. Nunca. Ele nunca foi lá em casa e disse, Everaldo, tu tem que pagar a conta. Não. A única coisa que ele dizia para mim, Everaldo, se você precisar, pode pegar. Mas chegou o dia em que eu consegui pagar aquela conta. Graças ao bom Deus, conseguimos pagar a conta. E eu e a minha esposa assumimos um compromisso de honra diante daquilo. Qual foi o compromisso? Eu falei, enquanto este homem tiver um estabelecimento comercial em Medianeira, um mercado, não vamos comprar em outro mercado. Princípio de honra. Honra. Jesus honrou o Pai. O Espírito Santo honra Jesus. Eu e você, nós precisamos entender esse princípio de honra. Jesus morreu naquela cruz por mim e por você. É o sangue dele que faz com que Deus olhe para mim e para você, pecador, e diz assim, eu não enxergo mais o pecado, a única coisa que eu enxergo é o sangue que foi derramado lá naquela cruz. Você está compreendendo? Irmãos, você quer esta unção? Você quer esta unção que vem do Espírito Santo? Você quer isso para a tua vida? Eu te faço alguns questionamentos. O primeiro, não ajude as pessoas para tirar fotos e mostrar isso para os outros. Simples assim. Everaldo, isso é duro. Sim, é duro. Isso é duro. O mérito não é para mim. O mérito não é para você. O mérito é para ele. Você está entendendo? Não visite pessoas doentes para tirar fotos e compartilhar isso em redes sociais para que todo mundo veja. Amém? Não vá em momentos de oração, em vigílias, para tirar fotos e compartilhar isso. Não é isso, irmãos. Isso não é o Evangelho. Isso é um Evangelho medíocre. Isso é um Evangelho pobre. Isso é um Evangelho da pior imundice que existe.
Quando nós queremos nos vangloriar diante das coisas, se Deus quer que isso seja visto, acredite, Ele vai providenciar para que o mundo veja isso. Mas não force situações, tentando mostrar para as pessoas algo que nem eu sou, o que nem você é de fato. É bonito querer o mérito para si? Claro que é, quem não quer. Mas nós precisamos entender que não é isso que o Evangelho ensina. Longe disso. Muito pelo contrário. Irmãos, por que querer a unção? Precisamos querer a unção? Sim. Eu digo para você, busque a unção. Mas por quê? Por quê? Alex, vamos projetar? Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, ó. Jesus falando, ó. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas vocês serão as minhas testemunhas em Santa Helena, Itaipulândia, Missal, Medianeira, no Paraná, no Brasil e por que não dizer no mundo? Precisamos da unção do Espírito Santo? Sim. Devemos buscá-la? Sim. Mas para sermos testemunhas daquele que é o autor de tudo que foi criado. Está entendendo? Se você quer unção para qualquer coisa diferente disso, para se autopromover, saiba que o Evangelho não ensina isso. Vamos continuar? Mateus, capítulo 10. Agora sim, irmãos. Ai, irmãos, escutem isso. Que nem diz o apóstolo Luiz Hermínio, ainda dá tempo de sair. Escute só, meus irmãos. Por que querer a unção? Jesus disse assim, Mateus 10, 7, ele disse assim, ó. Por onde vocês forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. E ele ensina o primeiro motivo pelo qual nós precisamos da unção, devemos buscá-la. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem leprosos. Irmãos, 3 doenças citadas aqui. E eu quero colocar 2 a mais no meio. As piores doenças da atualidade, qual? Ansiedade e depressão. Irmãos, triste. O que a ansiedade está fazendo conosco, pela necessidade de nós vivermos amanhã, ontem, é algo assustador. Eu estava alguns dias, eu e a minha esposa, em Foz do Iguaçu, fazendo umas compras, numa loja muito grande, e muitas pessoas lá dentro. Eu me sentei, a minha esposa foi fazer as compras dela, e de repente uma jovem, eu vou colocar, devia ter seus 17 anos, não mais que isso, 18 no máximo. Eu sentado, eu escutei ela falando assim, ela disse assim, ela falando, devia ser a mãe dela do lado, eu estou numa angústia que eu não me aguento. Irmãos, 17 aninhos, 18. O que está acontecendo com o nosso mundo? As pessoas sofrendo, meus irmãos. E a palavra de Deus, ela é clara. Ela é clara. Não sou eu que estou inventando. Está aqui. A palavra de Deus é clara. Ela diz, curem
os enfermos, a unção do Espírito Santo, meus irmãos, ela precisa estar sobre a minha vida, sobre a tua vida, e nós precisamos ter convicção de que nós somos sim, nós podemos ser instrumentos na mão do Espírito Santo, para impor a mão sobre as pessoas e pessoas serem curadas. Você está entendendo? Mas o Espírito Santo não pode agir, se nós queremos ficar com a glória. Ele não vai agir. Por isso que nós não vemos mais tantos milagres. Por quê? Porque o Evangelho, infelizmente, virou um comércio. Essa é a verdade. A palavra genuína foi arrancada de nós. E nós precisamos compreender e entender que se nós queremos viver algo diferente, se você quer viver algo diferente diante do Evangelho, se você quer essa unção, irmão, não tem outra saída. Eu e você, nós precisamos entender que nós precisamos nos anular. Nós precisamos pagar o preço. Se nós não pagarmos o preço, nós não vamos ver isso. Não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus que é clara. E o texto continua. Ele diz, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Irmãos, e agora? Vocês receberam de graça, deem também de graça. Irmãos, há muitos anos atrás, há muitos anos, eu devia ter lá, eu vou colocar 13 anos de idade, eu fiz uma aliança com Deus. Eu, Everaldo, fiz uma aliança com Deus. E Deus me lembrou isso, enquanto eu preparava essa palavra. Qual foi a minha aliança com Deus? E eu estou condenando ninguém que faz o contrário. Cada um sabe da sua vida. Nunca, meus irmãos, nunca. Vocês, nesta vida, vocês vão ver o Everaldo aceitar qualquer centavo de uma igreja, seja para o que for. Por quê? Porque evangelho para mim não é dinheiro. Não é dinheiro, meus irmãos. Evangelho é vocação. Evangelho é renúncia. É você pagar o preço. É você sim ser capaz de nas madrugadas levantar e ir para a casa de alguém e abraçar esta pessoa. Isso é evangelho. E eu louvo a Deus pelos irmãos, por exemplo, que nessa semana me procuraram, falando, Everaldo, como é que você está? Isso é igreja. Eu não estou falando porque eu estava doente, não. Isso é igreja. Eu pergunto para você, quantas ligações você recebe quando você está doente? De membros da igreja? As pessoas te procuram, falam contigo. Sabe por quê? Porque nós vivemos um evangelho medíocre. Nós precisamos aprender, eu aprendi isso dentro da casa do meu pai. E meu pai não era evangélico, nunca foi. Ele me ensinou, Everaldo, seja feliz porque você pode dar e não ter que pedir. Nunca faça nada diante do evangelho esperando uma recompensa financeira. Nós recebemos de graça. Nós precisamos dar de graça. Você está entendendo? Aí falam desta guerra que está por aí, que é algo profético. Irmãos, eu falo para você, com toda a convicção do mundo, isso não tem nada de profético. Isso aí é a maldade do ser humano. É a ganância do ser humano. É uma matança desenfreada. As profecias falam que no final dos tempos acaba o amor, sim. Mas pode ter certeza, Jesus vai voltar. Mas eu não acredito que vai ser tão cedo, não. Nós vamos penar muito nessa vida ainda. O ser humano precisa aprender a valorizar certas coisas. Então não vamos culpar a Deus, a Satanás, ou quem quer que seja, por essa guerra, não. E essa é a maldade que está dentro do ser humano. É o ser humano que mata, é o ser humano que destrói vidas, é o ser humano que não valoriza a sua casa, é o ser humano que não valoriza a esposa, é o ser humano que não valoriza o marido e os filhos e assim por diante. Você está entendendo? É evangelho. Evangelho não é isso. Evangelho, meus irmãos, evangelho é renúncia. E quem me conhece sabe muito bem que eu não queria estar aqui ministrando. Por quê? Porque se é para mim subir no púlpito e não falar aquilo que o Espírito Santo fala comigo, eu não venho mais. O pastor Márcio sabe disso. Não dá. Tudo tem limites. Tudo tem limites. Indo para o final, a unção é possível ser transferida? É possível se transferir a unção?
É possível você transferir a unção para outras pessoas? A palavra de Deus ela é muito clara. Sim. Quando Josué recebeu o dom da sabedoria, ele recebeu porque Moisés impôs as mãos sobre ele e disse: receba. Mas houve um detalhe: o coração de Josué estava disponível. Josué entendia o que estava por vir. Quando Elias, quando ele pegou a capa que estava com ele, jogou sobre Eliseu, Eliseu disse: deixa-me despedir dos meus pais. Mas Elias disse a ele: mas não se esqueça do que eu fiz por você. Houve um dia, meus irmãos, houve um dia em que um homem faleceu. Aliás, houve um dia em que Eliseu faleceu. Tempos se passaram. Um outro homem faleceu. Jogaram este cadáver sobre os ossos de Eliseu, secos. E esse ser humano que estava morto reviveu ao tocar nos ossos de Eliseu. Você está compreendendo? Você está compreendendo? Você está compreendendo, meus irmãos? Acredite, se você está aqui nesta noite, acredite, se você está aqui nesta noite, é porque Jesus te escolheu. Ele te escolheu. Você não está aqui por acaso. E acredite em mais uma coisa: existem pessoas lá fora, que dependem da palavra que você está ouvindo hoje. Elas dependem do que você está ouvindo aqui agora, para que você diga a elas amanhã. E para muitos, acredite, não haverá tempo. Para muitos, infelizmente, vão partir antes que esta verdade chegue a eles, antes que o Espírito Santo revele a eles que o sangue de Jesus que a salva. Você está compreendendo? Você está compreendendo a responsabilidade que eu tenho, que você tem? Você quer esta unção? Você quer, eu te pergunto, você quer esta unção? E você está disposto a pagar este preço? Você está disposto a pagar este preço? Se anular, dar o mérito a outro? Se colocar do lado do Espírito Santo, fazer como ele, há mais de 2000 anos trabalhando, para que Jesus seja glorificado? Simples assim, meus irmãos. Jesus se anulou para que a vontade do Pai seja feita. O Espírito Santo se anula para que Jesus seja glorificado. E Ele quer usar a minha e a tua vida para revelar isso às pessoas. O meu e o teu amigo Espírito Santo. Aí tem uma questão. Eu sempre digo para várias pessoas, que eu já falei isso. O Espírito Santo ele tem uma queda diferente para algumas pessoas. Por quê? Porque elas são capazes de se anular. Só por isso. Não é porque ela é mais bonita, mais gordinha ou mais magrinha, mais riquinha ou mais pobrinha, não. Simplesmente porque ela é capaz de se anular. Lindo isso, né? Fala a verdade. É lindo isso. É lindo você encontrar uma pessoa capaz de dizer não para si mesmo e dizer que nem o apóstolo Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Vamos louvar um pouquinho? Acredite, o Espírito Santo quer pegar você. Ele quer pegar você. Ele quer pegar você para ser testemunha dele. E, irmãos, eu digo mais para você: nunca é tarde. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde, meus irmãos. Você tem alguma coisa na sua vida que você muito gostaria que se realizasse? Existe algo na sua vida que você
o que a vida ou que as circunstâncias arrancaram de você, e você queria muito ter isso de volta, eu falo para você, eu tenho. Enquanto eu preparava essa palavra, eu lembrei de muitas coisas. A palavra de Deus, meus irmãos, ela é muito clara. Ela diz que tudo aquilo que nós, em concordância com o Evangelho, ligamos no céu, que isso se torna realidade neste mundo. Se torna realidade neste mundo, mano. Se você pudesse, coloca de pé por um instante. Eu quero dizer uma coisa muito especial para você. A unção, a presença do Espírito Santo, ela é assim, ela é transferível. Ela é transferível. Para uns, Deus deu o dom da sabedoria, a outros o dom da palavra, mas a outros, Nedir, Deus deu algo superior a tudo isso. Não adianta eu ter o dom da palavra, não adianta eu ter o dom da sabedoria, se eu não tiver, sabe o quê? Capacidade de amar. Ser capaz de se anular exige amor. Ser capaz de se anular exige desapego. E o Evangelho, sob hipótese alguma, está dizendo que é para você pegar tudo que você tem e dar aos pobres. Não é isso. O que Jesus fala é disso aqui. O que Jesus fala é do coração. E acredite, meus irmãos, eu falo para você com convicção, esse que vos fala, eu sei o que eu falo. O Espírito Santo, Ele quer você. Acredite, Ele quer você. Mas Ele não pode fazer aquilo que Ele quer através da sua vida, se isso não estiver em concordância com o Evangelho, que é dar a honra e a glória para o único que é digno, e o nome dele é Jesus. Amém? Se você puder por um instante, feche os seus olhos, e se porventura você quer receber uma oração, você quer receber imposição de mãos, ou quem sabe receber um toque diferente do Espírito, vem aqui na frente se você quiser. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Com seu olho venha nos ungir.
seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, o seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o seu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o seu povo ama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo, o teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, o teu povo ama-te. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Para encerrarmos, irmãos, eu quero repetir as palavras de Jesus quando Ele disse: por onde vocês forem, pregue esta mensagem.
O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Eu desafio a igreja. Paguem o preço para ver. E não faça nada para tentar a glória para você. Porque a glória precisa ser dele, amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te leve em segurança para a tua casa. Que você tenha uma semana abençoada. E que através da tua vida, você possa ser um transmissor da presença de Deus, da cura que só Jesus pode trazer. Nada vai curar este mundo, meus irmãos, a não ser aquele que o criou. E o seu nome é Jesus. Amém? Vá na paz, abrace pelo menos 80 pessoas e flua na presença do Espírito Santo.